Graças a Deus. Gente, ontem eu estive na igreja de Planaltina, a Igreja Batista Nacional de Planaltina. Foi o aniversário de 34 anos da igreja com este nome. A igreja tem mais tempo de história. O pastor Leônidas é um amigo muito próximo, então ontem eu fui lá participar da celebração do aniversário da igreja. O Léo faz 25 anos também de pastorado lá. E eu pensei numa mensagem para lá e preguei Apocalipse capítulo 1, pensando neles. Mas o trem ficou tão bom que me deu vontade de fazer a série das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Eu raramente prego no Apocalipse, a gente precisa visitar esses textos também. Só que eu vou fazer só nos cultos matinais. Então isso vai demorar muito tempo, porque pela manhã eu prego no máximo uma vez no mês. E não tem uma regularidade. Qual domingo que eu vou pregar? Isso é uma coisa que a gente resolve entre nós, os pastores. Então é o seguinte, eu não sei quando eu vou terminar. Serão 8 pregações nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Então eu vou começar hoje. Qualquer domingo desses eu volto a pregar pela manhã. E aí eu prego a igreja de Éfeso e vou caminhar. Alguns anos atrás, o pastor Elcimar iniciou essa série. Elcimar fez pelo menos 3. Eu tenho certeza que 3 igrejas ele pregou. E eu falava, Elcimar, vamos até o fim nesse negócio. Mas depois, por outras circunstâncias, não é? Então a gente não teve até hoje um estudo sistêmico em pregações sobre as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E eu creio que é uma mensagem oportuna para nós também. É uma mensagem boa, porque as 7 cartas foram escritas para 7 igrejas reais, históricas, que existiam, pessoas de carne e osso como eu e você, que estavam vivendo os desafios dos seus dias. Boa parte de vocês foi habituada a pensar no Apocalipse como um livro que está prevendo o futuro. Mas o Apocalipse não é isso. O Apocalipse é um livro que está descrevendo o que estava acontecendo naquela época, na região da Ásia Menor, que hoje nós chamaríamos de Turquia, onde, a partir de Éfeso, que é um grande centro, onde Paulo trabalhou, onde João trabalhou, diversas igrejas nas cidades circunvizinhas se estabeleceram. E nessa região havia uma forte presença do Império Romano, particularmente em Éfeso. Havia guarnição, e Éfeso gozava de um status diferente. Isso é assunto para quando a gente chegar na carta própria de Éfeso. Mas a questão do momento histórico do Apocalipse tem a ver com a exigência que os imperadores faziam que lhes fossem oferecidos ritos cerimoniais, litúrgicos, como se eles fossem deuses. Se queimava incenso aos imperadores. Era mais ou menos a ideia de fazer orações, não apenas pelos imperadores. Paulo escreveu que a gente deve orar pelas autoridades, mas era orar aos imperadores. Eles se colocavam não exatamente como deuses, mas como pessoas que deveriam ser veneradas como se o fossem. E o culto ao imperador, para um cristão, era impossível. Porque o testemunho de um cristão, a declaração de um cristão naqueles dias é: Jesus Cristo é o Senhor. Firmado nas afirmações do próprio Jesus. Principalmente na grande comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Quando Jesus diz que ele tem poder no céu e na terra, significa que todos estão debaixo de sua autoridade. Quando Paulo fala, por exemplo, escrevendo uma carta muito antes do Apocalipse, 30 anos antes do Apocalipse. Paulo escreve, ou até 40, uma carta à igreja de Éfeso, dizendo: nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. O que os cristãos estão dizendo? Quem manda no mundo não é César. Não importa quem está sentado no trono lá em Roma.
Quem manda no mundo é Jesus, que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, um cristão não tinha como prestar culto ao imperador. Isso remete um pouco àquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, adorar um ídolo levantado por Nabucodonosor. Então, um cristão não venerava o imperador. E por causa disso, ocasionalmente, havia perseguições contra os cristãos. O Apocalipse é escrito nesse ambiente, em que a igreja está sendo testada e tentada numa mudança política, histórica daquela época. Eu não vou estudar todo o Apocalipse, mas nas 7 cartas dá para a gente tirar muita coisa. Então, a igreja tinha que se posicionar na sua lealdade, na sua fidelidade a Jesus. E os 3 primeiros capítulos do Apocalipse tratam destas cartas. Jesus aparece a João, ele está no exílio, na ilha de Pátimos, ele tem um arrebatamento, e nessa experiência, então, ele vê Jesus, e ele recebe de Jesus as 7 cartas. Então, é uma mensagem, hoje nós chamaríamos uma mensagem profética. Eu creio que as 7 cartas foram escritas e foram lidas nas igrejas. Eu creio que essa parte do Apocalipse deve ser entendida de uma forma literal. João, quando estava preso na ilha de Pátimos, teve a sua experiência, teve a sua visitação, e provavelmente ele estava ali em oração pelas igrejas, porque ele estava em Éfeso quando foi preso e voltou para Éfeso quando foi liberado lá da ilha de Pátimos, do seu exílio. A ilha de Pátimos é um rochedo no meio lá do mar, não é? E uma ilha inóspita, não tem muito o que fazer, é um lugar de isolamento. E João ficou lá um tempo e depois pôde voltar para morrer com dignidade entre os cristãos. Foi o único apóstolo que morreu de morte morrida e não de morte matada, como a gente diz, não é? E João volta do exílio, e eu creio que, na minha opinião, deve ser assim. As 7 cartas foram apresentadas às 7 igrejas. Tá bem? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar esse texto. Hoje a leitura é no capítulo 1 do Apocalipse. Capítulo 1 do Apocalipse, vamos ler a partir do verso 10. Vamos ler o 9 também, vai ficar mais bonito. Capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Veja que ele está passando pelas dificuldades que a igreja está passando. Irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, foi por perseguição religiosa que ele estava exilado lá em Pátimos. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, um domingo, portanto, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava
como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Perceba as coisas que você viu, as revelações, as que são, as que estão acontecendo, e as que hão de ser, as que acontecerão. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua graça esta manhã. Percebam que nós estamos aqui apenas num sermão introdutório. Hoje a gente não vai falar das cartas, mas nós vamos falar de por que elas foram escritas e em que circunstâncias elas foram escritas. Portanto, é um tempo de perseguição. Ele diz claramente: eu sou companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Na tribulação, porque era um tempo difícil, era um tempo em que eles estavam sofrendo perseguições. No reino, porque era uma questão de disputa, de quem reina, quem governa. Nós não podemos nos esquecer que o anúncio do Evangelho foi por João Batista: o reino de Deus está próximo. Por Jesus, o reino de Deus é chegado. Então há uma oposição entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. É em cima disso que o Handel vai compor a sua grande obra, o Messias, né? E alguns conhecem o chamado Aleluia de Handel. Os reinos deste mundo já passaram e todos agora se fizeram do nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É a ideia de que há uma oposição entre os reis deste mundo e o reino do Senhor. Asaf Borba compôs uma outra canção, não tão elaborada como a Aleluia de Handel, mas essa aí a gente conhece fácil. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Não é? Essa é mais fácil da gente cantar. Os reinos deste mundo hão de dizer: o poder pertence a Deus. E no Apocalipse o poder é de Deus e do seu Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Apocalipse é escrito a uma igreja que está enfrentando tribulação, mas que vive sob o reino. Eu sou companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. O Apocalipse é, portanto, um livro escrito para uma igreja perseguida, mas que precisa perseverar em Jesus. Não é uma mensagem para nos assustar, para nos afugentar, para nos deixar em polvorosa porque o mundo vai acabar. Não, ao contrário. É para nos dizer que o mundo não vai acabar. Que as coisas vão acontecer. Olha o que lemos aqui, né? As coisas que são, as que serão. A história vai continuar, as coisas vão acontecer. A igreja tem que estar preparada para uma história que se desenrola, para algo que está se desenvolvendo, debaixo de um plano de Deus. Existe uma história na terra, mas existe uma autoridade no céu. É por isso que o Apocalipse tem essa ideia, né, do céu que interfere na terra. Porque o reino de Deus, como disse Jesus, é como uma semente de uma árvore pequena, mas que ele cresce e vai se espalhando. Como uma pequena porção de fermento em 3 grandes medidas de farinha. Então a ideia de que o reino de Deus vai transformar o mundo, vai sacudir o mundo. Tem uma expressão interessante lá em Atos dos Apóstolos, quando o pessoal de Éfeso reclama dos cristãos,
ministério do apóstolo Paulo, ele fala assim: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. Por quê? Porque a conversão das pessoas a Cristo as afastava da idolatria, as afastava das visões que tinham antes do paganismo. E quando as pessoas se convertem, as coisas mudam. Na nossa realidade seria o seguinte: ó, se todo mundo se converter, os botecos vão ter que fechar. Se todo mundo se converter mesmo, motel fecha, prostíbulo fecha, fábrica de bebida fecha. Se todo mundo se converter mesmo, jogo do bicho acaba. Casa lotérica também. Estou falando de converter mesmo. Estou falando de converter. Fábrica de cigarro. Acaba. Ah, porque fumar é pecado? Não, porque a gente cuida do corpo. Vocês imaginem como as coisas mudariam. Quanto desemprego ia ter? Essa é a ideia de transtornar o mundo. Tinha os templos pagãos. Tinha os sacerdotes que viviam daqueles templos pagãos. Havia todo um sistema econômico que girava ao redor da idolatria, das práticas e das orgias, dos festivais de Baco, bacanais, as dionisíacas entre os gregos. Você imagina, no Brasil, converteu todo mundo, carnaval ano que vem, só retiro de igreja. Vocês estão entendendo? Aí os turistas chegam, peraí, não vai ter carnaval no Brasil? Não, virou tudo crente. Não tem mais carnaval, agora é só marcha para Jesus. Entenderam? É mais ou menos isso. Eu estou dando uns exemplos meio doidos aqui, mas acho que todo mundo entendeu o que é estar transtornando o mundo na lógica de Atos dos Apóstolos. Mas fica tranquilo, Mauro, campeonato de futebol ainda ia ter. Eu só não sei se o Botafogo vai ser campeão, mas o campeonato vai acontecer. Então, o mundo estava sendo influenciado pelos cristãos, e isso estava trazendo mudanças. Por isso havia, então, um choque dessa inserção do cristianismo no mundo que era idólatra e pagão. Tá bem? Bom, mas aí João está preso, recebe a revelação, por isso as coisas que você vê, as coisas que são e as coisas que serão, João recebe a revelação e vai comunicar à igreja. Quem aparece para João? Aparece um Cristo glorificado. Aparece um Cristo que ele descreve com as figuras que os antigos profetas Daniel e Ezequiel usaram para descrever seres angelicais que eles viram. Se você tem aquela Bíblia que tem aí as referências, você vai perceber que a forma de dizer cabelos brancos e alvos como a lã, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, a voz como o som de muitas águas, ele está se referindo a trechos de Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 7, Ezequiel capítulo 1. Então ele está descrevendo Jesus com as mesmas características que os antigos profetas haviam descrito seres que apareceram para eles lhe trazendo revelações do céu. O que ele está então comunicando a nós pelo livro do Apocalipse? Dizendo que eu vi um ser celestial. Eu vi um ser celestial. E este ser celestial me deu uma mensagem a comunicar às igrejas. Quem é este ser celestial? De início ele não sabe, mas quando ele o vê, aquele que tinha um rosto que brilha como o sol, ele cai como morto, ele cai sem forças. Eu sou de um tempo que alguns andaram contando que tinham revelações e tinham visões e que sentava e batia papo com Jesus assim como quem toma um café. E a gente começou naquela época a questionar, cara, é meio estranho, esses caras veem Jesus como se Jesus estivesse chegando, e aí, tudo bem? Não vou nem falar o nome do santo, que vai pegar mal aqui agora. Mas o santo sentava assim, eu estava deitado na minha cama, e Jesus apareceu e debruçou-se nos pés da minha cama, olhou para mim e começou a conversar.
Quando a gente lê um depoimento como esse, porque o cara publica isso, né? A gente fala, peraí, será que foi assim mesmo? Porque quando João viu Jesus, João caiu como que morto. Quando Daniel teve essas manifestações, Daniel caiu sem forças. Esses caras falam com seres celestiais como se fossem o amigo que ele estudou lá na escola. Tem alguma coisa errada. Então João caiu sem forças porque ele viu um ser glorioso, ele viu um ser poderoso, ele viu um ser que ele precisou de metáforas para descrever. Mas quando ele cai sem forças, ele recebe o toque. Ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Lá no final do Apocalipse vai aparecer o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, a última letra. Eu sou o princípio e o fim. Mas aqui ele está dizendo apenas, sou o primeiro e o último. Aquele que era antes de todas as coisas. Mas aquele que é também o fim de todas as coisas. Na linguagem paulina, tudo veio dele, tudo volta para ele. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele está vendo Jesus. Ele sabe que é Jesus. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Aqui é a ideia do Thanatos, da escuridão, das trevas, né? E do Hades. É uma ideia, então, de que Jesus é aquele que tem o controle sobre a morte e a vida. Para uma igreja perseguida, para uma igreja que está enfrentando encarceramento, que está enfrentando condenação, que em algumas ocasiões enfrentava de fato a espada, Jesus aparece dizendo: eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aqui não é o inferno naquele sentido da condenação eterna, mas é do Hades, o mundo dos mortos. Os poderosos deste mundo acham que têm poder. E por mais que um homem ou uma mulher detenham poder na terra, existe um poder que é sobre eles, ao qual eles não podem resistir. Todos eles são apenas mortais. É o que o salmista diz: não confiem nos homens, nem em príncipes de homens, ou nos principais dos homens, porque neles não há salvação. Por quê? Porque eles são mortais. Alguns podem se achar muito poderosos na terra hoje. Alguns podem ser arrogantes e prepotentes, pelo dinheiro que têm, pela posição política, pelo botãozinho que eles podem apertar lá e mudar a vida de muita gente, por um documento que, se ele assinar, ele muda a vida de muita gente. Tem gente que acha que tem a caneta poderosa. E é verdade, nesse mundo as pessoas detêm algum poder. Esse não é um mundo de todo mundo é igual. Nem perante a lei, nem na ausência de lei. Esse nunca foi o mundo da igualdade. Sempre foi o mundo em que poderosos, poucos, dominaram as grandes massas. O mundo sempre foi assim. Mas os poderosos se enganam quando eles acham que eles vão construir impérios que vão durar para sempre. Porque nenhum império, nem o grande império romano, que foi o mais extenso em termos de tempo, foi o mais longevo. Mas o Império Romano também acabou. Então, a morte vai ceifar qualquer poderoso, seja ele quem for. Não há ninguém grande o bastante para vencer a morte. O único que venceu, o grande inimigo de todos, foi Jesus. Por isso ele é aquele que esteve morto, mas agora está vivo. E tem as chaves da morte, ele controla a morte. Então, está vivo para sempre. E o que o Apocalipse vai trazer? No verso 20 diz: 7 estrelas e 7 candelabros.
O que são isso? Os 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 anjos. O que Jesus está falando? Ele é aquele que passeia no meio dos 7 candelabros e também os 7 anjos. Jesus está presente na igreja. A gente tem que ter consciência de que a igreja é do Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça do seu corpo. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Jesus é o Senhor e nós somos os servos. Você pode usar a analogia que você quiser. Jesus é o pastor e nós somos o seu rebanho. Jesus é a fonte de água viva e nós somos os sedentos que vamos até Ele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e nós somos a multidão famélica que vai até Ele para ser alimentada. Jesus é aquele que supre todas as coisas porque Ele é a fonte da vida, Ele é o doador da vida, Ele é o Senhor. E Ele está no meio da igreja. Eu sei que nós gostaríamos muito de que houvesse uma cadeira, um trono ali em cima. E quando a gente começasse o culto e orássemos, Senhor Jesus, venha entre nós. Aí, acendesse uma luz ali e aparecesse esse cidadão angélico, de cabeça branca, como a neve, um rosto resplandecendo como o sol, vestido que veste estalares longas, um cinto de ouro, travando aqui a sua roupa, uma coroa. Nós gostaríamos muito que Jesus aparecesse para nós. Mas não é bem assim que acontece. Nós cremos na presença mística de Cristo na igreja. Jesus está em nós. Quando nos reunimos, 2 ou 3, ali está Jesus no meio de nós. Quando caminhamos sozinhos, fazendo a nossa trilha, Jesus está conosco. Jesus está presente na igreja, a gente não pode esquecer disso. Mas quando pensamos nesta igreja, que está espalhada, essa igreja, nós mesmos enquanto uma comunidade, Jesus está conosco. Ele não está alheio à nossa realidade. Jesus conhece a gente, conhece a nossa história, sabe o que está acontecendo com a gente. Individualmente, na nossa casa, na nossa vida pessoal, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, Jesus nos conhece a cada um. Mas estou hoje pensando aqui nessa carta que é para a igreja, para a comunidade. Jesus nos conhece. Jesus sabe o que nós fazemos. Jesus assiste os nossos cultos. Jesus nos ajuda na escola dominical. Jesus está conosco nas reuniões caseiras. Jesus está conosco nas coisas do dia a dia. Jesus está com a gente lá na cantina, depois do culto de domingo à noite. Jesus está com a gente nos casamentos, nos velórios, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive como igreja. Jesus está conosco. Jesus está conosco quando a gente está fazendo o nosso planejamento. Jesus está conosco quando a gente pensa as nossas finanças, os nossos campos missionários. Jesus participa da vida da igreja. Jesus assiste o culto dos jovens, dos adolescentes, Ele está em todas. Jesus está lá agora, no departamento infantil, com as crianças. Jesus está no ensaio do coral. Cara, Ele está em todas. Tá. Jesus conhece a gente. Tudo que a gente faz para Ele, em nome dEle, para a glória dEle, não está alheio ao seu conhecimento, à sua vontade. E as nossas dificuldades também estão diante dEle. Ele sabe como nos ajudar, sabe como nos capacitar, sabe como nos fortalecer. Estou vendo a Ieda aqui e lembrei do JB, lá cuidando de Urapuru. Está longe de casa, mas está em casa lá também. Está lá fazendo o que ele mais ama fazer. Pastorear uma pequena igreja numa pequena cidade do interior. Jesus está lá, reunidos com eles. Jesus entende a sua igreja e conhece a sua igreja. Cada igreja é um candelabro. Cada igreja é um luzeiro. Cada igreja é um lugar onde Jesus, de alguma forma, está presente e participa da história. A gente precisa crer nisso. A gente vem, às vezes, para o culto para encontrar as pessoas. Sim, isso é mesmo. E é bom. Eu amo
estar com vocês. Mas a gente também vem para encontrar Jesus. Ah, mas Jesus está sempre com a gente. Eu sei, gente, eu sei. Já disse isso aqui agora também. Mas no ajuntamento, na reunião, é como se o corpo de Cristo se reunisse. E os dons, a graça, a força que um tem é compartilhada com o outro. É por isso que vocês que estão aqui abençoam uns aos outros, os de casa podem também ficar com saudade disso e voltar para cá para que a gente viva essa experiência da comunhão. Cristo está no meio da igreja, então ele passeia no meio dos 7 candelabros. E tem as 7 estrelas, que são os 7 anjos. Eu já expliquei para vocês, mas tem gente aqui que veio de fora, está aqui há pouco tempo, precisa aprender isso também. Eu não sou o anjo da igreja. Deixa eu beber água enquanto vocês processam essa informação. Eu não sou o anjo. Vocês aí de casa, atrás da lente, vocês que chegarem depois, eu não sou o anjo. No Apocalipse, anjo é anjo, gente é gente. Sempre que o Apocalipse fala de anjo, é um anjo. Não é uma carta. A carta é entregue por quem? Pelo mensageiro. Hoje a gente manda e-mail, mas naquela época alguém tinha que levar a carta. Não havia empresa de correios e telégrafos. A carta era entregue a um portador, e esse portador levava a mensagem. Este portador da mensagem é o anjo. Anjo significa mensageiro. Então Deus tem os seus mensageiros. Ontem eu falei lá em Planaltina, vou repetir isso aqui, vai parecer uma heresia para alguns, mas é o seguinte: o Deus da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não é essa forma como nós pensamos em onisciência, onipresença de Deus. Nós fomos treinados já por causa do cristianismo, da teologia dogmática cristã, que bebeu nas fontes da filosofia. Então a gente entende Deus como onisciente. A gente gosta daquela ideia do Salmo 139. Né? O pensamento nem me chegou à boca e Deus já conhece. A gente pensa na onisciência de Deus no sentido de que Ele já sabe tudo. E alguns, inclusive, vão trabalhar o conceito da presciência. As coisas que não aconteceram, Deus já sabe. O que está acontecendo, Deus já sabe. O que vai acontecer, Deus já sabe. Deus já sabe tudo antes, o depois. Não. Deus é um processador incrível que sabe tudo de todos. Tá, essa é a nossa definição dogmática, evangélica, cristã, após anos e anos de discussão teológica. Mas na época em que a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento, Deus tinha os seus anjos, seus mensageiros. Por isso que lá no Gênesis, Deus desce para ver o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Mas ele para conversar com Abraão no meio do caminho. E os anjos vão lá ver o que está acontecendo. Quando descreve o Êxodo, olha como é que Deus fala com Moisés. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, e eu desci para livrar. Vocês estão vendo a ideia diferente? Como se Deus estivesse lá no céu e o clamor começou a chegar, o povo chorando, está sofrendo, está difícil. Aí Deus ouve o clamor, aí Ele olha e desce para livrar. É assim que a Bíblia descreve Deus. Alguém que recebe informações. Olha Jó, a história de Jó que a gente estudou esses dias. Então, na Bíblia, Deus usa os anjos para levar a mensagem e para trazer notícias. No Apocalipse é isso, é o estilo de pensamento do Antigo Testamento. Os 7 anjos são os mensageiros que Deus está mandando para as 7 igrejas. Então não é um homem
que é o anjo da igreja. Se for uma mulher, uma pastora, vai ser a anja da igreja? Isso nem existe. Pastora pode existir, mas anja não. Anja não vai rolar. Então, nós temos que entender que aqui Jesus está falando que ele tem uma mensagem para as 7 igrejas e cada anjo, cada estrela, vai levar. E a estrela é uma coisa que brilha no céu, né? E o candelabro é uma coisa que brilha na terra. O anjo, que é a estrela, vai trazer a mensagem do céu para aquilo que brilha na terra, para a igreja. Então é por isso que vocês vêm aqui, ninguém quando vem está conosco, o anjo da igreja, pastor José Carlos, não tem essa história aqui. Porque eu não sou o anjo da igreja. Eu sou o pastor local, nomeado por vocês, e tudo indica, Jesus está concordando. O pastor da igreja mesmo é Jesus. Eu trabalho para Ele. Eu sou pastor auxiliar de Jesus. Né? Não sou o anjo da igreja, porque o anjo da igreja tem um outro CEP. O anjo da igreja tem que morar lá em cima. Eu ia falar CPF, não. CEP. O anjo da igreja tem que morar lá em cima. Porque ele vem de cima para baixo. E já vou avisar vocês. O anjo é fofoqueiro. Ele leva as coisas de baixo para cima. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz aqui, porque ele chega lá em cima e telegrafa. Ele fala, é bom você dar uma descida lá, olha o que estão fazendo em teu nome lá embaixo. A gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda a terra. Quem são os olhos de Deus? São esses anjos do Senhor. Deus está por aí. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. Então, aprendamos isso. Deus conhece a nossa realidade. Deus sabe o que a gente faz. Deus sabe onde a gente está. Mas Deus também tem uma mensagem para nós. Por isso, as 7 cartas terminam sempre com a frase. É o corte que o Irion já fez para o Instagram de hoje. As 7 cartas terminam com a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem uma mensagem para nós. Sempre tem. Nós vamos começar mais um ano. Daqui a pouquinho. O tempo está voando. Deus vai ter uma nova mensagem para nós no novo ano? Talvez sim. Talvez Ele apenas avive a mesma mensagem. A gente não sabe. Mas Deus tem algo a nos dizer. Sempre tem. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Quando as cartas foram enviadas às igrejas, havia coisas que Deus elogiava. Havia coisas que Deus queria que fossem corrigidas. Havia advertências, havia promessas. As 7 cartas são ricas por causa da vivência daquelas igrejas que, de alguma forma, podem ser análogas, similares às nossas vivências. É por isso que eu quero convidar vocês, ao longo do próximo ano, de vez em quando, a gente se encontrar no domingo de manhã, para analisarmos o que Deus disse à igreja de Éfeso, o que disse a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Filadélfia, a Sardes, a Laodiceia. O que Jesus disse a cada uma daquelas igrejas, porque algumas das verdades ditas a elas, igrejas históricas, igrejas reais, igrejas do cotidiano, de gente como a gente, algumas daquelas mensagens podem nos dizer respeito. Outras talvez não nos sirvam tão propriamente, mas quem sabe algumas sejam extremamente atuais e válidas para nós. Então vamos ouvir o que o Senhor disse às 7 igrejas, o que o Senhor diz e o que o Senhor ainda dirá. Amém? Ezequias, vocês já guardaram tudo? Pega o violão, Ezequias. Essa aí você sabe tocar, vamos cantar ele.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o dono da igreja, Tu és o Senhor da igreja. Foi o Senhor quem morreu e quem ressuscitou, e é o Senhor que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi ao Senhor que foi dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso dizemos, como quem profetiza, que um dia todos os reis da terra se prostrarão diante do Senhor, se ajoelharão e confessarão que o poder pertence a Cristo. Nós hoje o fazemos, Senhor, com alegria, com gratidão, de boa vontade. Nós confessamos o Teu senhorio sobre a nossa vida particularmente. Nós confessamos o Teu senhorio sobre as nossas casas. Nós confessamos o Teu senhorio sobre a nossa igreja como comunidade, Senhor. Nós confessamos que somos uma igreja do Senhor. Não pertencemos a nós mesmos. Não somos autônomos, Senhor. Não somos gente que se guia por si mesma, mas somos guiados, somos conduzidos, somos orientados pelo Teu Espírito. Precisamos nos lembrar disso, Senhor. Não somos um projeto pessoal e não somos a soma de projetos pessoais. Nós somos a resposta a um chamado divino. Nós somos a resposta a um convite que nos foi feito por Jesus Cristo. Nós somos uma geração eleita, nós somos um povo comprado, um povo adquirido, e não por ouro ou prata, mas um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus. Queremos guardar essa identidade bem clara, Senhor, para não nos esquecermos que o nosso agir, o nosso pensar, o nosso fazer neste mundo tem que estar alinhado com os Teus propósitos, com a Tua vontade. Nós não estamos aqui, Senhor, para ser o que queremos, mas nós estamos aqui para sermos uma resposta ao Evangelho de Jesus Cristo, para sermos a luz que reflete a Tua luz, para proferirmos a mensagem que o Senhor enviar, para fazermos as obras que o Senhor nos mandar fazer. E guarda o nosso coração, Senhor, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, da vaidade. Guarda o nosso coração, Senhor, de pensar que nós somos senhores do nosso destino. Somos apenas mortais, ó Deus, somos como vento, como brisa, passamos rápido. Mas o Senhor permanece para sempre. Tu és o primeiro, Tu és o último. Tu és aquele que abre e fecha portas. O Senhor é aquele que faz caminhos. E nós queremos hoje confessar mais uma vez o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que o nosso caminhar seja para o louvor, para a glória do Teu nome, e para que se saiba em toda a terra que Deus está no meio de nós. Amém.